Quando a solidão bate a porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. Deus abençoe a todos vocês. Eu trouxe hoje aqui, falei para as pessoas, o livro de Shofitim. Shofitim, na verdade, em hebraico quer dizer juízes. Você abre a sua Bíblia aí, né? Bereshit, Shemot, Vaikrai, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, depois Yoshua, Josué, depois Shofitim, que é juízes. Sem nenhuma influência romana, do jeito como foi escrito, ok? E eu quero explicar para você 7 revelações profundas dentro do livro de Juízes. Só para você que está entrando agora na fiação, eu vou ter que voltar um versículo para Deus trabalhar e mostrar que a palavra profética, embora pareça ser demorada ou impossível de acontecer, isso não é só com você, é comigo também. Eu falava com os irmãos aqui do Instagram, quando Deus usou o pastor Benihim para ministrar na minha vida, você vai sair de São Paulo e Brasil. Eu achei loucura, só tinha 4 igrejas e pregava numa garagem aqui. Então a palavra profética, eu nem pensava em fazer programa de televisão, nem nada. Então observe o que diz a Bíblia. Versículo 11, né? Shofitim, ou seja, Juízes 6:11. Vamos lá. Então o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesitra, né? E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. O anjo do Senhor, com A maiúsculo, apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Veja, a primeira virtude. Deus está falando com ele. O Senhor é contigo. Mas quando a pessoa tem uma unção de liderança, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos, ela não tem um pensamento individual. Os olhos do Senhor passam pela terra como chamas de fogo, procurando os seus. É assim como dissera Davi, quando Davi vê Golias afrontando Israel. Davi não era soldado, devia ficar na dele. Assim como Mordecai ou Mardoqueu era simplesmente mais um. A rainha era Esther. Assim como Jesus assumiu os nossos pecados. Assim como os apóstolos morreram sem negar a sua fé. Assim Gideão sentiu a dor das pessoas. E o anjo, esse anjo aqui, a teofania, eu vou te explicar daqui a pouco por que é a teofania. Não é só porque tem um A maiúsculo. Continua comigo, vem. O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, ó, ele não pensa no social, no individual. Ele pensa no coletivo. Ele pensa nas pessoas, no seu povo. Por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito das suas maravilhas? Que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor desamparou e entregou nas mãos dos midianitas. Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, Gideão, e livra Israel
das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? O verso 15, aqui é pesado, muito fundo, gosto. Ele disse: ai, Senhor meu, como ou com que, algumas Bíblias dizem como, outras com que, livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. No original, está dizendo: eis que a menor tribo nessa época era a tribo de Manassés. E da tribo de Manassés, a família dele era a mais pobre. E ele era o menor, ou seja, o mais novo, o mais jovem e o mais pobre. Continua. Tornou o Senhor e disse: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Presta atenção. Gideão era filho de Joás, em português Joás, e Abiesitra era uma cidade no Oriente, como se fosse o norte. Aqui, nosso norte, nordeste, com a situação precária. Chamada Abiesitra, é a cidade. Eu vou lhe provar já. E Gideão deixa claro que ele é a família dele é pobre. E o que tem acontecido nos dias de hoje, olha a volta que eu dei só para tentar te explicar, é exatamente a mesma coisa. As pessoas, o nosso evangelho hoje é o evangelho do comodismo. As pessoas estão acomodadas, aceitando, vivendo de post, de fake, de live, um evangelho que não tem postura, um evangelho sem compromisso. Fizeram, pois, os filhos de Israel o que era mal, e às vezes a maneira que Deus nos encontra para nos corrigir é nos entregando a dureza do nosso coração ou nos entregando a nossa própria vontade. Deus entregou nas mãos dos midianitas. Mas, mesmo cansado e perdendo 7 anos, aí, pastor Fernando, eu vejo em Gideão a mesma virtude da mulher hemorrágica. Porque tem pessoa que bateu o carro 3 vezes, já fala, não quero mais, precisa passar por um tratamento psicológico. Tem pessoas que sofreram um assalto, não quer mais ir para a rua. A mulher hemorrágica, o texto vai dizer que ela perdeu tudo que ela tinha com os médicos. Ou seja, ela tentou com um, não deu certo, ela tentou com o outro, não deu certo, ela perseverou e não deu certo, mas ela insistiu, ela gastou tudo. Gideão perdeu, e o que sobrou agora era muito pouco. Mas ele estava disposto a lutar para não perder o que tinha. E esse lutar para não perder o que tinha, eu posso compará-lo a Davi. Davi, quando olha para o filisteu de Gat, Davi nunca chamou ele de Golias. De Golias nem de gigante. Davi chama ele de incircunciso e de filisteu. Davi disse: quem é esse incircunciso para vir aqui afrontar o exército do Deus vivo? Mas observe, Davi não era guerreiro. Davi simplesmente havia uma unção sobre ele. Mas não adianta você dizer que é crente, que pula, que roda, que tem azeite da cabeça, se o desafio aparece e você foge. Enquanto todo mundo, pastor Fernando, tremia e temia, Davi viu dentro daquele gigante uma oportunidade. A oportunidade aparece exatamente na dificuldade. Ela vem mascarada. Ela vem como um desafio. Aqui, se der para essa câmera. Aí, agora eu estou pilotando aqui. Ela vem como um desafio, mas ele viu, Davi, ele conseguiu enxergar ali uma oportunidade de vencer aquele filisteu, como o senhor disse. Ele não chamou de gigante, porque
Davi sabia o Deus que servia. Então aquilo era somente um obstáculo, uma plataforma, um degrau para ele subir aonde ele queria chegar. É como eu já falei uma vez, naquela época não tinha Facebook, Instagram, não tinha Netflix, não tinha Smart TV, não tinha... Então, é para tirar a botijinha de coisa que a gente tá falando. Atrás tem uma botija de... Aí, não é isso? É ok. Então, qual é a maneira que Deus encontrou para soprar o nome de Davi, se a unção que estava sobre ele? Permitindo que o gigante se levantasse. Alguém entendeu? Vou voltar para Gideão. Gideão se torna um juiz de Israel. Débora havia morrido. Então, o povo se perdeu. Gideão é só mais um homem. Mais um grão de areia. Mas que teve a coragem. Mas o interessante é que Gideão é a pessoa menos qualificada para fazer o que fez. Porque, com todo respeito, eu não quero ser ofensivo, eu vi uma vez uma oratória de um... Eu não sou muito fã de coaching, porque muitos deles, com todo respeito, não todos, mas 90%, pregam sobre vitória e têm uma vida contrária ao que pregam, ou querem ensinar segredos de vencer, que não funciona nem para eles mesmos. Mas há um grande orador, empresário e um homem de sucesso chamado Thomas Robin. Esse homem disse assim: eu não negocio com pessoas que nunca quebraram e que nunca faliram, porque elas não têm a experiência do fracasso. E o primeiro que tiverem não tem estrutura. Você aprendeu a andar de tanto cair, né? Foi falando que você aprendeu a falar. Foi errando que você acabou acertando. Gideão era só mais um homem. Mas enquanto as pessoas, como no dia de hoje, estavam enclausuradas, mocosadas, nas cavernas, nas covas, em quarentena, o adversário estava roubando eles. Israel, e o texto vai dizendo que os inimigos entravam e destruíam, e a Bíblia diz que eles não deixaram em Israel sustento algum. Israel empobreceu. Está aqui, ó, Juízes capítulo 6, verso 3 e 4. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas subiam contra eles e se acampavam, destruindo o fruto da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum. Vinham como gafanhotos, com tanta multidão para destruir. Assim Israel ficou pobre ou debilitado. Então, as perdas consecutivas fazem pessoas desistir da vida. Há pessoas que não querem mais casar porque já tiveram casamentos fracassados. Há pessoas que não querem mais montar um negócio porque já faliu 2. Mas 7 anos perdendo, e o motivo de Gideão agora ser marcado é porque ele está disposto a não perder o pouco que tem para o adversário. Alguém não entendeu? Eu vou descer o nível. Uma coisa é você ser escravo no Egito, ser escravo na Babilônia. Mas agora estão se tornando escravos dentro de Canaã. É como nós hoje. Estamos escravos, aprisionados dentro de nossas próprias casas. Estamos perdendo aquilo, valores, alguns perdendo a fé, a saúde, bens. Gideão saiu da toca. Gideão se posicionou e foi malhar o trigo no lagar. Amanhã eu vou falar sobre o lagar e a eira, porque o lugar de se malhar o trigo é no monte ou na eira. Então veio o vento. Recebe a segunda, vai. Já que você está comigo até agora. Espalhava-se o trigo na eira
e passava-se o arado para quebrar o trigo e tirar a palha ou a casca. Então pegava-se a pá e jogava para cima no final da tarde. E o vento sopra e tira a palha e só desce o trigo, só desce a semente. Não entendeu? Para de reclamar dos ventos que Deus está mandando na sua vida. Deus só permite os ventos no meu ministério e no seu para arrancar quem é palha do teu caminho. Quando Deus manda o vento, é para arrancar o que é palha e o que é trigo permanece. Gideão está malhando trigo, não na eira, nem no monte. Está malhando trigo no lagar. O lagar é pequeno, é 2 por 1. Nós estamos passando um período de estreito. A coisa está estreita. Então Gideão tinha que fazer saca por saca. Mas a Bíblia nos fala, pastor Fernando, que ele não está fazendo isso só para encher o bucho, para salvar. Até porque, com todo o meu respeito, repito mais uma vez, há pessoas que vivem num caos tão grande, como eu falava do Thomas Robin, que, por exemplo, o cara que já viveu bem na vida, ele quebra, ele vai para a miséria, é mais fácil dele se levantar do que aquele que nunca venceu na vida. Porque há pessoas que já se acostumaram com aquela vida. Então, por exemplo, você que um dia já teve o privilégio, uma bonificação, trocou milhas. Vou fazer uma colocação bem simples. Trocou milhas, pontuação no seu cartão de crédito. E na viagem de avião, conseguiu fazer um upgrade. E mudar de cabine. Sair da econômica e ir para a executiva. Quando você for pegar outro voo, que você for de econômico, você vai dizer, cara, é difícil. Quem já andou de carro novo e tem que andar de carro velho, é difícil. Então aquela pessoa que sempre viveu naquela vidinha, ela se acostuma. Não tem mais horizontes para ela, né? Porque ela nunca foi, ela nunca teve, ela nunca viu aquilo. Agora, quem já conquistou, quem já teve alguma coisa... Quem já comeu o melhor... Ele não aceita o pior. Então ele está lá embaixo, mas ele está inconformado. Por que o senhor está dizendo isso? Porque Gideão, ele diz aqui, eu sou pobre, a minha família é menor. Então ele podia falar, é a vida. Eu estou aqui com o meu papelão mesmo, deitado no colchão, debaixo da ponte. Tá ruim, mas tá bom. E são essas pessoas que você olha para ela e acha ela incapaz. Deus geralmente age dessa maneira. Ele chama o incapacitado para confundir o que ele se acha capaz. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir a sábia. As que não são, para confundir as que são. A fim de que nada se glorie perante a ele. E aí, pode falar, pastor. E as que eram também estavam acomodadas, de braço cruzado. Por isso que Gideão se revoltou com a situação. E o texto Deus vai dizer, escolheu a ele por causa disso. E o texto vai dizer que não é para salvar a própria barriga, para pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, Satanás, você me roubou por 6 anos. Esse é o 7º. O que eu tenho é pouco. Só sobrou meus filhos. Só sobrou essa pequena empresa. Só sobrou esse pouco de trigo. O texto diz, ele estava malhando o trigo no lagar e não era só para salvar o pão de cada dia, não era só para levar o alimento para casa, era para não deixar o inimigo levar. Não vou deixar, para pôr a salvo dos midianitas. Era para não deixar o nome de Deus, a terra de Deus, ser envergonhada. Naquela hora, o anjo do Senhor aparece. E diz, o Senhor é contigo, homem valente. Que valente? Gideão se achava incapaz. Mas que valentia é essa? Que força é essa? O Senhor é contigo, homem valente. Aí você tem que entender, recebe a segunda revelação, que eu falei já, mas alguém não pegou. Você tem que, como o pastor Kleber estiver aí, ele vai lembrar, quando eu falei isso quarta-feira. Você tem que saber diferenciar. Porque principalmente os evangélicos, às vezes falam assim, isso não é jeito de falar com Deus. Meu irmão tá pegando pesado. Olha o jeito que o irmão orou.
Porque Gideão... Porque se você ler a Bíblia, por menos do que isso, Deus deixou Zacarias, pai de João Batista, mudo. Quando o anjo aparece para ele e falou: a sua mulher vai ter um filho, o nome dele vai ser Yohanan, ele vai ir adiante do caminho do Senhor, a sua mulher é estéril e você é velho e você... Aí ele pergunta: como isso vai acontecer? O anjo falou: escuta aqui, rapaz, eu sou Malach. Malach não é Malá, é Malach. É mensageiro. Eu sou Gabriel. Eu não vim aqui passear. Eu vim trazer uma palavra. Tá achando que eu vim passear, rapaz? Vai ficar mudo. Vai ficar de boca calada. Deus vai fechar a tua boca. E tem muitos crentes aí que você fala: conta uma benção aí, irmão. Conta um testemunho. Até o dia que se cumprir. Então, se você for colocar na balança, sem exaurir o texto, por menos do que isso, Deus calou a boca de Zacarias. Gideão falou: como o Senhor vai dizer que está comigo, se os meus inimigos prevalecem contra mim, se nós estamos sendo roubados? Aí você fala: não é como Zacarias? Não. O como de Zacarias é de dúvida. O de Gideão é de indignação. Gideão diz: porque não foi isso que meus pais me ensinaram. Porque não foi isso que eu aprendi na igreja, era para dar uma glória. Não foi isso que eu aprendi na escola bíblica. Não é, o que eu estou vivendo não condiz com aquilo que eu aprendi pelos meus pais, que o Senhor nos tirou do Egito, que o Senhor nos libertou da mão de Faraó. Como o Senhor vai dizer que está na minha vida? Porque a minha vida não condiz com aquilo que eu aprendi. Não confunda a dúvida com a indignação. Gideão está indignado com aquela situação. E ao invés de dizer o que o anjo falou para Zacarias, Deus disse que Zacarias falou: cala a boca, vai ficar mudo. Ele disse: vai nessa tua força, Gideão. Que força é essa? Aí a hora que você recebe a palavra profética, a terceira revelação, quando Deus diz que vai te usar, que vai te capacitar, na hora, você se acha a pessoa menos capaz da face da terra. Você acha que qualquer pedubó consegue. Uma pessoa que não concluiu nem o 2º grau. Uma pessoa consegue se tornar presidente da república. Uma pessoa que não tem a menor capacidade. Eu tenho uma tese dentro de mim, que não existe nenhum lugar que um homem possa chegar que eu também não possa. Mas na hora que a palavra profética vem, ela choca a sua realidade. Eu vou dar 3 exemplos. Quando Deus chama Moshe Rabbeinu, Moisés, o líder do povo de Israel: eu vou levantar você para libertar o meu povo. Moisés diz: eu? Sou gago, sou fanho. Levanta meu irmão, Arão. Arão está mais separado que eu. Ele fala bem. Deus falou: eu sei que ele fala bem. Eu sei que ele é alguém influente, mas eu escolhi você. Eu escolhi você. Ele vai até ser um eco, mas você que vai ser a voz. A segunda, quando Deus chama Abraão e diz: você vai ser pai de nações, ele fala: eu? Chega a sala e dá risada. Eu já sou velho. A minha mulher é estéril. E Deus diz: daqui 1 ano eu vou voltar. Por que Sara está rindo? Só que ela não riu assim, ó. Ela riu dentro dela. Ele esquadriu os pensamentos e som do coração, e a palavra não chegou à boca, ele já conhece. Sara disse: eu não ri. Deus disse: é certo que risse. Então é o seguinte: quando a criança nascer, vai colocar o nome dele de Itchak. Itchak, Isaac em português, Itchá em hebraico, quer dizer sorriso. Para você saber que eu falei com você e você riu. E essa criança vai trazer alegria ao seu coração. Abraão não achava capacidade. Só está dizendo que eu vou ser pai de nações, eu não tenho nenhum filho. Com 99 anos, exceto um que eu arrumei um rolo aí, uma bagunça que eu arrumei aí, com a empregada, que eu ouvi a minha mulher. Mas eu? Veja, quando Deus diz para Gideão: você vai libertar, na hora,
Parece que o Satanás vai lá na delegacia e fala assim, ó, tira aí o antecedente criminal dele. É como dizer que José vai ser o governador do Egito. Que fala na ficha aí? Escravo, não pertence ao nosso povo, imigrante, está preso, condenado por quê? Tentativa de estupro, foi vendido como escravo, rejeitado por seus irmãos, na sua terra dizem até que ele está morto. É esse que eu vou fazer ser governador do Egito. Então veja, quando Deus fala com Jacó, ele está deitado na pedra. Deus diz, você vai dominar essa terra. Eu sei que nesse momento atual você ouve isso. Aí na hora que Gideão ouve de Deus, pastor Fernando, eu sou contigo, você vai livrar Israel. Ele é um medroso. Ele é um borra. Sabe aquele mijão? Borra-botas. Desculpa. Perdão. Ele se sente fraco. Ele se sente um homem. Eu não sinto capacidade em mim. Eu não acho que posso. Você não vai acreditar, quando o pastor Benihim ministrou na minha vida e falou, você vai sacudir São Paulo e o Brasil. Eu falei, como é que pode? Eu só tenho 4 igrejas. Dentro da garagem? Dentro da garagem. Se você não sabe, Benihim também era gago. Nem falar. Deus não precisa de nada que é seu para manifestar o poder dele, exceto que você creia. A quarta, aquela indignação. Se o Senhor é comigo, como? Ao invés de deixar Deus indignado, Deus falou, vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Aí Gideão fala, como, Senhor? Eu sou o menor, a minha família é a mais pobre, eu não passei no concurso público, eu fui reprovado, eu perdi, eu fali, eu estou perdendo, e etc, etc. A minha família é da menor tribo de Manassés, eu sou o menor da minha casa. Claro, nessa hora você começa a confrontar os seus medos. Aí a profecia vai ser liberada. Versículo 16. Vem aqui, ó. Tornou o Senhor e disse, já que eu estou contigo, ferirás todos eles, como se fosse, o que, Fernando? Como um só homem. São 3, os midianitas, os de amalequitas e os povos do Oriente. Mas, já que eu estou com você, você vai ferir todos. Como o quê? Um só homem. Ok. Gideão conhece a história e sabe que o lugar que Deus se revela ao homem é o altar. Para ser rápido e preciso, ele fala, se é o Senhor que está falando, espera aí que eu já venho. Eu vou buscar um altar. Eu vou levantar um altar para o Senhor. Porque o lugar que Deus se revela ao homem é o altar. A voz que Deus escuta é que sai do altar. O átrio pode estar todo desconcertado, mas se o altar estiver correto, Deus se manifesta. Se é o Senhor que fala, por isso que eu te falei. Porque eu não conheço na Bíblia anjo usando cajado. Anjo usa espada. E anjo não recebe oferta. A Bíblia até condena. Não devemos adorar os anjos. Então esse anjo com A maiúsculo, eu só conheço um. Holy Spirit, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Eu só conheço um, que é o bom pastor. Eu só conheço um, que não abandona as suas ovelhas. Eu só conheço um, que além de ser pastor, é sacerdote. E quem recebe oferta é sacerdote. E ele é o pastor que tem o cajado e recebe a oferta. E muda a mente cauterizada de Gideão. E manda ele entregar, não o cabrito podre, mas o boi do pai. Para ser rápido. Havia um altar de Baal. O altar de Baal. Baal representa o diabo. Como esse altar satânico dentro da tua família que todo mundo separa, que todo mundo quebra. Esse altar que todo mundo cai. Esse principado. A única maneira, marca aí a quarta. A única maneira de derrubar o altar de Baal é levantando um altar para Deus.
Deus falou para Gideão: eu vou manifestar na sua vida. Dá um glória a Deus aí, Fernando. Glória a Deus. Aleluia. Quase é a música que a irmã cantou. Alaba sub onde ras. Só que a maneira que eu vou me manifestar, derruba o altar de Baal e faz um altar para mim. E pega o boi que o teu pai está engordando de 7 anos para Baal e dá ele para mim. Não entendeu, né? A única maneira de você derrubar o altar de Baal é levantando o altar para Deus. Não entendi, vou descer o nível. A única maneira da Israel que está desviado, Elias fazer com que o fogo desça e o povo diga: chamar Israel, ouve, ó Israel, chamar Israel, Adonai do reino, não é errado. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, o seu Deus é único. Adonai é um. Só o Senhor é Deus, é assim que fala. O povo estava desviado. Elias sozinho, porque as grandes vitórias de Deus é você e ele. Foi Esther e Deus, foi Aná e Deus, foi Abraão e Deus, foi Jesus e Deus, sozinho. É você e Deus. Deus falou para Gideão: derruba o altar de Baal e faz um altar para mim. Os altares que Satanás levantou para se opor contra você só vão cair no dia que você levantar um altar para Deus. O altar de Baal só cai quando um crente levanta. Elias queria que o fogo descesse, mas antes do fogo descer, Elias teve que restaurar o altar do Senhor. E quando Elias ora, o fogo desce. Uma oração em hebraico que demora 33 segundos, o fogo desce, e a nação que está inteira desviada, pastor Fernando, volta para Deus de uma vez só e diz: só o Senhor é Deus. É porque no altar é que se conhece a pessoa realmente. Quando o homem namora com uma mulher, ele não conhece ela, mas quando leva para o altar, já vira uma esposa. Então conhece. Agora, porque quando o altar se manifesta, revela-se a pessoa. Então Elias não era reconhecido pelo povo, mas quando ele edificou um altar ao Senhor, aí ele passa a ser conhecido. Gideão é a mesma coisa. Gideão é mais um. Engraçado. Você que é mulher, o que você quer? Um cara para te levar pro driving? Um cara para te levar pro mata-purga? Ou um cara que para te levar pro altar? Eu acho que é um cara que vai levar você pro altar, né? O altar é onde a gente santifica a nossa vida para Deus. Gideão era só mais um pobre. Mas quando ele faz um voto com Deus, Deus muda. Aí diz assim, ó, verso 31. O pai dele estava desviado, Ioás, né? A hora que Gideão derruba o altar, o pai já se volta para Deus na hora. Porém, Joás, em português, disse a todos os que se opuseram contra Gideão: contenderás vós para o Baal? Ou seja, quer defender o Baal? Se ele é Deus, ele vai se defender sozinho. O pai abre os olhos na hora. A atitude do filho faz o pai abrir os olhos. Continua, vem. Você quer livrar? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Por quê? Diga por quê, pastor Fernando. Por quê? Porque Joás era o líder do seu povo. Joás, em hebraico, Ioás, era líder. Ele falou: qualquer um que tocar no meu filho. E ela é que o pai até agora há pouco tinha deixado Jeová e estava virando idólatra. Qualquer um que se levantar contra meu filho, ainda hoje será morto. E olha que olha o pai, a atitude de você se posicionar para derrubar o altar de Baal. Quando o altar de Baal cai, os olhos das pessoas se abrem. Lembra Elias? Quando o fogo desce, o povo sai da idolatria e diz: só o Senhor é Deus. Continua. Se ele é Deus, por si mesmo se defenda. Agora fora. 32. Naquele mesmo dia. Fala assim, Fernando, que dia? Que dia? Mais alto. Que dia? O dia que ele levantou um altar para Deus. Gideão passou a ser chamado de Yerur. Já falei que no hebraico não tem J. Yerur Baal. Aquele que recebe a autoridade de Deus para derrubar o altar de Baal. E no português diz, chamado Jerubal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele se derrubou o seu altar. Ei, levante a mão, receba a quinta. O Senhor está mudando
os decretos de escravo, de golpista, de 171, de encalhada, como aquele que teve a autoridade de Deus. Já passou muito pastor aqui, já passou muita mulher de Deus aqui, mas Deus está levantando debaixo da unção do Espírito, com autorização para derrubar esse altar de Satanás, essa idolatria, essa imoralidade, essa profanação, esse principado, essa potestade. Deus mudou o nome dele como Yerur Baal, aquele que recebeu a autorização de Deus para derrubar o altar de Baal. E ele era um fraco. Continua comigo, vem, para acabar. Vem. Aí diz assim, ó. Naquele mesmo dia, Gideão passou a ser chamado Yerur Baal, aquele que derrubou o altar de Baal. Aí, ó só. Lembra no versículo 16? Lembra que eu falei no versículo 16? Se você não lembrou, eu vou repetir. Eu vou falar, o Fernando vai repetir, você vai lembrar o versículo 16. Repete aí, Fernando. Já que eu estou contigo. Parece loucura, né? Mas já que eu estou contigo, você vai ferir todos. Você vai ferir a todos. Como se fosse um só homem. Parece loucura. Ao 33 se cumpre a profecia. E todos os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Na tradução correta diz, deixa eu ver só aqui. Eu peguei essa porque a Bíblia a plenitude da letra é menor, então o rapaz vai ter que dar um zoom. Todos se juntaram como se fosse um só corpo. Se juntaram como se fosse um só. Vou lhe mostrar a tradução correta, do jeito que está escrito, né? Juízes, capítulo 6, né? No verso 33. Um segundinho só, por favor. Aqui, ó. Vem cá, amigão. Vai ter que dar um zoom aí, porque a letra é menor. Ó. Vamos ver se dá para dar um zoom bem forte aí. E todos os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram num só corpo. É forte demais. Se juntaram como se fosse um só homem. Ó, a profecia se cumprindo, é para dar um glória, Holy Spirit. E passaram e puseram ao campo no vale de Jezreel. Então todos, recebe a cesta aí. Deus está juntando as cobras todas. Deus está juntando os teus adversários. Alguém está me ouvindo agora, está falando, meu Deus do céu, estou passando a maior luta, a maior prova da minha vida. Parece que tudo se levantou de uma vez só. Assim manda de dizer o Senhor: eu vou te dar a maior vitória da sua vida. Eu vou te exaltar nesse tempo de vergonha. Eu vou manifestar o meu poder sobre você. Eu vou te exaltar, diz o Senhor. E agora, é forte demais. Aquele homem que era fraco, Fernando. Aquele homem que tinha medo. Aquele homem que sentia insegurança, Washington. Diz assim, ó o versículo 34. Ó o 34. Aquele homem, depois do sacrifício, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Olha, um homem que estava fraco, sem força, foi tomado pelo Espírito, recebeu a unção de Deus e tocou o shofar. E olha o que foi no começo, abiesitras, o povo que habitava com ele, ao oriente, das tribos de Manassés. Todo o povo que estava adorando Baal, quando Gideão tocou o arrebate, ou seja, tocou o shofar, e ele derrubou o altar de Baal, todos se juntaram com ele, após ele. Todos. Então, tudo que Deus precisa é de um homem, de uma mulher posicionada, cheia do Espírito Santo. E quando Gideão tocou o shofar, e eles viram aquele altar de... Aumenta o shofar, aumenta. Eles
eles viram aquele fogo queimando e o altar de Baal derrubado, o povo falou, aquela porcaria não é Deus coisa nenhuma. Aquele coronavírus vai matar coisa nenhuma. Esse decreto de Satanás não vai se cumprir na minha vida coisa nenhuma. O povo se volta para Deus. E Gideão, que era um fraco, depois do sacrifício recebeu autorização e foi cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Finalizo. Agora, o confronto. Eu disse para vocês que estão aí comigo na live. Gideão juntou os homens, você sabe, dos 300, etc. Os 32 mil, os 10 mil, os 300. E aí, a Bíblia nos fala que Gideão tomou as trombetas. Cada trombeta era carregada por um capitão. Então, se você visse no meio da guerra um homem carregando uma tocha, olha a estratégia de Jeová. Ninguém carregava arma para pelejar. Deus diz, a arma de vocês, quem vai pelejar por você nessa batalha sou eu, diz o Senhor. A sua arma. Não queira usar ferramentas humanas para vencer o mundo espiritual. Agora, Deus diz, leva cântaros, vasos de barro, chofar na mão esquerda e tochas na mão direita. Cada homem que tocava um chofar, que você fala lá no quartel, como é que chama, Fernando? Você falou ontem, é corneta, não é? É isso mesmo, né? Sim, corneta. Cada homem que tocava um chofar era um comandante de um exército. Havia... Vou provar aqui, até no hebraico, para dizer que eu estou inventando, estou forçando. Né? Aqui, ó. Ó. Vou abrir aqui. Se o rapaz conseguir fechar aqui no amarelo. É o que está escrito lá. Dá para fechar? Como os auxiliares. Olha que coisa linda, Bispo Vitor. Deus disse para Gideão assim, um minutinho só. Aquele que eu disser, esse irá contigo, esse irá. Mas aquele que eu disser que não vai, não vai. Então, Bispo Vitor tá aí, né? Deus não deixou os covardes, ô Fernando, ficar nem de auxiliar. Nem para ficar carregando os destroços, despojos. Deus não deixou eles nem para ficar lá. A gente tá aqui só para tampar um buraco. Precisar carregar alguma coisa. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Vem. Enviou todos os outros homens, cada um para a sua tenda. Tenda. Gidom, que é Gideão, não se serviu deles, daqueles que você sabe que se ajoelharam. Aí volta aqui devagarzinho. Podia usar, já que não deu certo. Vem cá, corta pra cá. Nem como auxiliares, nem como tropa para abastecer. Ah, só para ele levar aqui as... Não quero vocês para nada, vá-se embora. Já que viu que Deus os afastou e reteve. Só que eles foram embora, certo, Bispo Vitor? Sim, senhor. Pai do senhor. Pai do senhor, apóstolo. Ô, Fernando, eram 10 mil, certo? Sim. Aí os 10 mil foram embora, certo? Sim. E Gideão não deixou ficar nem para carregar despojo, nem para ser auxiliar, para nada. Vai embora, certo? Certo. Só que o texto vai dizer aqui, ó, na tradução, leia aqui, ó. Que Gideão mandou eles embora, mas Gideão segurou alguma coisa deles. Reteve os... Vamos lá? Vamos? Reteve os 300 homens, né? Redes, traduzido, reteve, significa literalmente segurar a deriva. E observe bem, o que ele reteve? O que está escrito aqui, ô Fernando? Você sabe ler isso aqui, ó. Chofarote. O chofarote, o chofar.
E Guidon, que é Gideão, mandou estes homens, vem, tirar o chofar que os outros haviam trazido. Ou seja, vocês vão embora, mas o chofar deixa. O chofar vocês vão deixar aqui para a guerra, que normalmente eram tocados por quem? Os oficiais. Então, os comandantes tocavam chofar. Ou seja, se você ia para a guerra e via um homem tocando o chofar, sabia que ele era líder de uma tropa. Então Deus falou para Gideão, manda os covardes voltar, mas toma o chofar deles, porque os 300 vão valer por 1000. Era para dar um glória, mas tudo bem. Cada um deles vai embora, mas deixa aqui o chofar. E a Bíblia nos diz que eles seguraram na mão esquerda o chofar e na mão direita as tochas. Cada homem que segurava uma tocha era um capitão. E cada capitão era líder de 1000 homens. Então na mão deles tinham chofar. Quem carregava chofar? Líder de tropas. Olha a estratégia de Jeová. E quem tocava, segurava a tocha, era o capitão de 1000. Então, quando os inimigos olhavam, porque o inimigo te olha, você se olha pequeno. Entendeu a revelação aí, vocês do Instagram, né? Você se olha pequeno. Mas quando o inimigo olhou para os 300, eles não viram 300. Se cada homem que segurava uma tocha representava 1000, então os inimigos não viram 300, viram 300.000. Era para dar um glória, mas tudo bem. Glória a Deus. Você se julga pequeno, mas Deus não deixa o teu inimigo te olhar como você se acha. Os inimigos olharam para Gideão. Eu vou finalizar agora. Olha que forte. Só que aí, isso é muito forte. Gideão tinha quantos homens? 300. Mais alto? Fala aí, Vitor. 300. 300. E eu já expliquei, Juízes 8:10. Vamos encerrar bonitinho, produção. Aqui no versículo 6. Juízes 7:6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão, 300 homens. E todo o restante do povo baixou de joelhos para beber água. Obrigado. Só um segundinho. Eu falei em Juízes 8:10 que o número dos inimigos eram 100, está escrito lá, 15.000 mais 120.000, dá 135.000 homens. Olha para mim. É a sexta e acaba na 7ª. É normal ter medo. Deus sabia. Deus sabia. Jesus teve medo no Getsemane. Ele sofreu uma coisa que a medicina chama de hematidrose. Ele saiu sangue pelos poros, pelo canal lacrimal. Ele temeu. A minha alma está em profunda agonia, angústia. Então quando Gideão olhou e falou, poxa vida, só tem 300. E lá embaixo, no vale de Jezreel, tinha 135.000. A Bíblia diz assim, pastor Fernando, bispo Vitor, que eles esquadrinham o meu coração. E Deus sabia, o bispo, e agora vai doer, hein? Que Gideão ainda estava com medo. E eu sei que às vezes você é levado a fazer um voto, um sacrifício, e você tenha medo. E Deus sabe. Então aí vai dizer assim, ó. Então disse o Senhor a Gideão, versículo 7. Tá com medo ainda, né? No original diz. Eu sei, tá olhando pro inimigo, pra dívida. Com esses 300 homens que levaram a água, livrarei, entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que essa outra gente volte. Tomou provisão e enviou cada um para sua casa. Vamos lá rapidinho. Desce. Aí vai dizer assim, ó. Versículo 10 para encerrar. Olha só. Vamos dar um exemplo, tá bom, Vitor? Sim, senhor. Já almoçou não? Não. Faz de conta que você tivesse almoçado. Sim, senhor. Você também, Fernando? Tá? Sim. Não, Fernando não dá, que Fernando come muito. Aí você chega assim e fala assim, ô Vitor, vamos almoçar? Já almocei, falei. Já almocei. Tô satisfeito. Tô satisfeito. Não quero não. Quero não. Ô Vitor, tá muito boa a comida, Vitor. Não quero não. Tô satisfeito. Já comi já. Se ainda tá com medo, desce
com teu moço Purá ao arraial. Ou seja, se ele não tivesse com medo, ele ia falar, não, Deus, tá bom, estou sem medo nenhum. Se você ainda está com medo, desce. Alguém não está entendendo. Deus vai te exaltar. Aqui está a revelação. E Deus vai fazer você confrontar os seus medos. Deus vai te levar lá naquele lugar que você não quer ir. Desce. O caminho da exaltação, o crente tem que descer na olaria de Jeová. Desce. Para enfrentar esse medo que você só corre. O Washington pegou a revelação. Deus está dizendo, está com medo? Tô. Então desce. Enfrenta esse problema. Chama o teu moço Purá e vai lá embaixo. Mas eu já estou com medo só de olhar, Jeová. Então você vai descer e vai encarar o problema de frente. E lá você vai ouvir o que dizem. E depois que você ouvir o que estão dizendo, a tua fé vai ser fortalecida. Descerás contra o arraial. Então desceu com o seu moço Purá até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em uma multidão de camelos inumerável, como a areia da praia do mar. Chegou, pois, Gideão, e eis que certo homem estava contando um sonho. Ao seu companheiro disse, eu tive um sonho. Um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e virou de ponta cabeça, de cima para baixo, e ficou estendida. Verso 14. Aleluia, Holy Spirit. Respondeu o companheiro, disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem de Israel. Nas mãos dele, Deus entregou os midianitas e todo o arraial. Se você não entender a última, tá mal. Olha que a revelação que Deus me deu. Pega nessa. Se o pastor estiver vendo agora, vai ser abençoado. Quem ficou até agora vai ser muito honrado. Me dá 5 minutos, eu acabo. Até porque tô aqui desde manhã. A única maneira de você começar a ver sinais é vencendo os medos da vida. E tem gente, Bispo Vitor, Pastor Fernando, que já teve experiência com Deus. Já viu o demônio sair, já viu provisão, foi livre de tiro, de acidente. Mas diante desse tamanho de inimigos incontáveis, essa dívida inumerável, impagável, a pessoa tem medo. Só que tem um problema. Gideão já tinha visto o poder, sinais. Tem pessoas, isso acontece até em igrejas, com todo respeito. Existem lugares, não sei se eu falo. Fala. Pode falar? Pode falar? Pode. Existem lugares, existem pessoas. Eu não vou usar a câmera do meio agora. Ou é essa ou é aquela. Pra você não se perder, rapaz, do corte, tá bom? Que elas têm tipo de um apelido. A fama dela, sabe? Aquela fama de caloteiro, 171. Você pega o cheque dele e fala, ih, você pegou o cheque do fulano. Breve voltará. Ih, tomou um golpe. É borracha. É borracha. Escreve atrás Maranata. Tem aquela pessoa que ela aparece com um namorado, você fala, ih, daqui a pouco. Havia uma fama sobre Gideão. Quando ele havia a troca das guardas, à meia-noite, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem aqui, ó. No original, tá? Aqui, ó. Vê como é que tá escrito no original. E depois a explicação do versículo. Vamos lá. Vamos lá. Então chegou Gideão, que é Gideão, e os 100 homens que estavam com ele, à extremidade do acampamento, no início da guarda da meia-noite,
quando acabavam de colocar os novos guardas. Ou seja, estavam fazendo o quê? Troca. Isso. Tocaram, não é buzina, apito, não, o chofar, e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Olha só, tá aqui, ó, no amarelo. A hora da vitória. Por isso que a gente está orando todo dia. No início, veio, Fernando, veio alguém? No início da guarda da meia-noite. Então, por isso que nós estamos orando à meia-noite. Só que, agora que vai pegar pesado. Você lembra que Gideão falou? Eu sou o menor, a minha tribo é a menor, e eu sou o menor da casa do meu pai? Gideão se achava um homem muito pobre. E a fama dele permeava a terra. E na troca das guardas, vou fazer aqui uma conjectura, nessa câmera eu vou ficar, e essa aqui, ó, vai ficar com o pastor Fernando. Eu vou olhar para vocês aqui, ó. Fala assim. E aí, tudo bem, hein? E aí, tudo bem aí? Pai, tudo bem. A noite foi tranquila. Estamos aguardando para amanhã tomar a terra de Israel. E você dormiu bem? Dormi bem. Tive um sonho. Tive um sonho meio estranho, mas... Você teve um sonho estranho? Sim, tive um sonho com um pão, que ele vinha rodando, mas não era Eu não sou muito bom, não, mas geralmente quando as pessoas me contam um sonho, eu interpreto. Conta esse sonho para mim. Então você vai acertar. Era um sonho que um pão, mas não era um pão bonito, era um pão de cevada, sabe aquele pão que não serve para nada? Só que ele vinha rodando em cima do arraial e ia para cima da tenda Do capitão? do capitão. Aí você veja o que o texto vai dizer, porque a fama de Gideão já permeava. Olha que forte. Como é bom ler no original. Eles, aqui ó, na interpretação, um pão ou um bolo, tem que fechar um pouquinho mais só o zoom. Um bolo ou um pão de cevada, a interpretação é que, vamos voltar lá. Essa vai doer, hein? Vai. Consideravam que Guidom, que é Gideão, era um fraco, era um insignificante, fácil de ser consumido, como o pão de cevada, que era o pão da pobreza. O grau de desprezo por Gideão, por Guidom, é simbolizado pelo pão de cevada. Ou seja, quando o cara sonhou que viu um pão de cevada, o pão de cevada é aquele pão mais pobre, é o pão mais miserável. É, isso. Esse aí tá com ameixa, isso aí tá muito bom. Eu mostrei um domingo lá, na igreja, tá acabando aqui a bateria, se o Austin puder pegar aqui para encerrar. Ele tem o carregador. Dá lá pro Austin. Pera aí só um segundinho. Então as pessoas olhavam para Gideão e diziam, ele é um coitado. Só que, finaliza, recebe a última. E eu oro agora por você. Quando ele contou aquele sonho, o homem sonhou que era o que mesmo, ô Fê? Um pão. Um pão de cevada girando, rodando, em cima da tenda do capitão. Mas a interpretação, o que você enxerga como fraco, Deus enxerga como forte. Ele falou assim, rapaz, a casa caiu. Como assim? Aê, produção. Isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás. Deus entregou a gente na mão dele. Veja, Deus fez com que os inimigos que os achavam fraco, pobre e insignificante, olhasse para Gideão e falasse, acabou. Não, ei, pare de ficar se automutilando.
Porque Deus vai visitar os teus inimigos e a tenda de Satanás vai cair. O altar de Baal, a tenda vai virar de ponta cabeça. O pessoal do Instagram está recebendo aí. Receba essa palavra. Eu abençoo a sua vida. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus já vai. É por isso que tem pessoas que esses dias estão te olhando com raiva. Tem pessoas que te olham e você fala, eu nunca fiz nada. É porque Deus já mostrou para ela em sonho que é você que Deus vai colocar para tomar conta desse lugar. Tem pessoas que te olham e já perceberam. Tem que tomar cuidado, tá? Porque Ele vai mandar nesse lugar aqui. Tem que segurar Ele agora. Deus visitou. Gideão se fortaleceu, adorou a Deus e disse, eia, subamos, porque certamente o Senhor será conosco. Eu levanto as minhas mãos e te abençoo. E declaro que todo medo, toda dúvida, essa noite ainda, Deus lhe visita e lhe fortalece. Eu levanto as minhas mãos e profetizo: a tenda do comandante, a tenda de Satanás, as artimanhas, o laço, a estratégia, ele vai sair da casa da amante. Eu profetizo que os laços que foram tramados serão derribados. Eu te abençoo. Receba essa palavra.